Salmo 37 também, o versículo 4, que diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Versículo 5 do Salmo 37 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o fará. Amém? Glória a Deus. Quem crê que Deus está agindo na tua vida nesta manhã? Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, nesta manhã, eu quero aqui trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações, que traz o tema 5 âncoras da nossa vitória. Amém? Você pode repetir comigo? Repita comigo: 5 âncoras da nossa vitória. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui que quando Davi, ele escreve o Salmo capítulo 37, ele já não é mais o jovem pastor que corria pelos campos de Belém, mas agora Davi, ele é um homem marcado por batalhas, exílios e vitórias conquistadas com lágrimas e também com sangue. Aleluia. E ele então escreve este salmo para aconselhar o povo, mas também para deixar um legado, e um legado de fé. O pano de fundo deste salmo, se nós aprofundarmos no texto, também na leitura, nós vamos ver que é uma realidade que ainda enfrentamos, porque os justos muitas vezes passam por lutas, passam por aflições, passam por várias provações, e enquanto os ímpios, eles parecem muitas vezes prosperar, aleluia, mas isso gera também uma inquietação no coração humano. Mas Davi, que viu Golias cair, que sobreviveu à perseguição de Saul, e que foi restaurado após seus próprios erros, Davi agora ele afirma que a vitória verdadeira não depende da aparência, da circunstância, mas sim dos fundamentos firmes no Senhor, nos fundamentos firmes em Deus. Porque assim como um navio em alto mar, se nós olharmos, ele depende também de âncoras para não ser arrastado pela tempestade, para não ser arrastado pelas fúrias do vendaval. Aleluia. A nossa vida também ela precisa estar firmada. Mas firmada em que, pastor? A nossa vida ela precisa estar firmada em princípios espirituais que nos mantém de pé também no momento da adversidade, nos momentos da tempestade. E Salmos 37, versículo 4 e 5, nos apresenta aqui 5 âncoras espirituais que sustentam a nossa vida, que sustenta a nossa vitória em meio às ondas da tempestade, em meio às ondas da adversidades. Aleluia. Este salmo, ele nos traz várias lições espirituais que nos sustenta na presença de Deus. Porque nós estamos de pé, é porque nós estamos firmados nesta âncora que é Jesus Cristo de Nazaré, que é a palavra do Senhor. E a primeira âncora que eu quero aqui destacar nesta manhã é o prazer na presença de Deus. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam presos lá em Filipos, onde a Bíblia Sagrada ela fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, eles poderiam reclamar, eles poderiam murmurar, eles poderiam questionar, mas eles escolheram o que? Eles escolheram louvar. Eles escolheram adorar a Deus, buscar a Deus. Aquela cela era uma cela fria, as correntes eram reais, mas o coração estava aquecido pela presença de Deus. E eles tinham tudo para reclamar, eles tinham tudo para questionar. Aleluia. E o resultado da adoração de Paulo e Silas foi o que? Foi um grande terremoto. Um terremoto espiritual que abriu as portas daquela prisão, aleluia, abriu as portas daquela cela, aleluia. Isso aponta o que? Isso é, meus irmãos, deleitar no Senhor, mesmo em meio à dor,
mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à adversidade, mas nós temos que se deleitar-se no Senhor. Deleitar-se, diz lá no verbo de hebraico, significa o quê? Encontrar paz, encontrar prazer, se encantar e ter satisfação profunda. Ou seja, o deleite em Deus não é circunstancial, mas sim uma postura do coração que encontra alegria na plena comunhão com Deus. Porque quando nós temos esta plena comunhão com Deus, a presença de Deus, ela alegra o nosso coração. Muitos querem vitória, muitos querem alcançar as vitórias, mas não encontram prazer no vencedor que é Cristo. Aleluia. Porque quem aprende a se satisfazer em Deus, ele vive uma vida de paz mesmo antes da vitória chegar, mas ele aprende a ter paz, porque ele sabe que a vitória de Deus em qualquer momento vai se manifestar na nossa vida. Aleluia. E a palavra de Deus, ela diz lá em Salmos capítulo 16, versículo 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente, diz a palavra do Senhor. Ou seja, o Senhor está dizendo para nós nesta manhã: se o teu coração voltar a se encantar por mim, ou seja, se o seu coração se encantar pela minha presença, eu trarei à vida os sonhos que você pensou estar morto, mas eu vou ressuscitar nesta manhã. Quem crê, levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A segunda âncora fala sobre a entrega. E esta entrega é uma entrega completa do caminho. Aleluia. Abraão, ele recebeu de Deus a promessa de um filho, como nós conhecemos através da palavra, mas ele teve de esperar anos. Ele esperou anos, aleluia. E quando Isaac ele nasceu e cresceu, Deus agora pediu algo impensável, ou seja, oferece-o a mim. Ou seja, Deus pediu o seu próprio filho, como está lá em Gênesis capítulo 22, versículo de número 2. E Abraão agora, diz a palavra do Senhor, que Abraão ele caminhou ao monte chamado Moriá com o seu filho. Também estava com ele a lenha e também estava a fé. E ali ele entregou não só o filho, mas também o seu futuro nas mãos de Deus. Ou seja, ele também entregou as suas emoções, ele também entregou os seus sonhos. E essa entrega de Abraão, uma entrega total a Deus, aleluia, essa entrega, ela abriu espaço para Deus prover o cordeiro para o sacrifício. Aleluia. Entrega, meus irmãos, ela é o que? Fala sobre transferir a carga da responsabilidade para Deus. Não é a entrega só a entrega do problema, mas é entregar também a direção e o controle da sua vida nas mãos de Deus. Uma entrega total, aleluia, porque enquanto nós tentamos segurar o controle da nossa vida, nós vivemos ansiosos, nós vivemos cansados. Por isso que muitas pessoas vivem fadigadas, vivem cansadas, porque quer segurar o controle da sua vida. Mas Deus nesta manhã está pedindo para você entregar o controle na vida dele, porque quando você faz uma entrega total, a entrega total, ela tira o peso das nossas mãos e coloca nas mãos daquele que nunca perde uma batalha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus, ela diz lá no livro de Provérbios, capítulos 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas
veredas, diz a palavra do Senhor Jesus. Sabe que o Senhor está dizendo para nós esta manhã? O Senhor está dizendo assim para ti: eu não preciso que você resolva, preciso que você me entregue. Oh, aleluia, eu vou repetir para você. Deus está dizendo: ei meu filho, ei minha filha, eu não preciso que você resolva, eu preciso que você me entregue, porque através de você me entregar, eu abrirei portas que a força humana jamais conseguiria abrir. Eu vou abrir na tua vida. Quem crê, levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira âncora, a âncora da confiança inabalável, porque nós temos que confiar plenamente no Senhor, temos que ter essa confiança. Daniel, por exemplo, quando ele foi lançado na cova dos leões, sabia que Deus ele poderia livrá-lo, mas também sabia que poderia morrer ali, aleluia, mas ainda assim ele confiou. Ele confiou no Senhor, porque a sua confiança não estava no livramento, mas a sua confiança estava no Senhor do livramento, ou seja, no Deus do livramento, aleluia. Quando a palavra diz confia nele, é uma confiança segura, é uma confiança firme, sem reserva e também sem plano alternativo, ou seja, uma confiança total no Senhor, aleluia. E é a fé que permanece mesmo quando não há indícios visíveis da vitória, aleluia. Mas nós sabemos que o Deus do livramento está conosco, porque confiar em Deus plenamente é o que? É manter os olhos em Deus, quando todos dizem para você que acabou, mas você está mantendo a sua fé naquele que tem a última palavra sobre a sua vida. Aleluia, mesmo que diz, aleluia, mesmo que muitos já não acreditam mais, mesmo aqueles que estão à sua volta, está dizendo: olha, acabou, não tem mais solução. Mas eu quero dizer para você, nós não podemos perder a confiança. Confiar é manter os olhos firmes em Deus, é manter a nossa confiança em Deus, mesmo quando estão dizendo que acabou. É você dormir no barco enquanto a tempestade ruge, é você dormir no barco enquanto a tempestade assola a embarcação, mas, aleluia, mesmo assim, você está confiando em Deus, porque assim como Jesus, lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 38, os discípulos estavam assustados com medo, mas enquanto a fúria da tempestade rugia, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Ei, Deus está dizendo para pessoas aqui nesta manhã: descansa o teu coração, porque lá em Isaías 26, 3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Sabe que Deus está dizendo? Deus está dizendo: a tua confiança não será envergonhada, diz o Senhor. O que hoje parece silêncio é tempo em que preparo a vitória sobre a tua vida. Deus está dizendo: o que parece ser silêncio é o tempo que eu estou preparando. O que parece o fim é o tempo que eu estou preparando por uma grande vitória que está chegando na tua vida. Quem crê, levante a tua mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, porque Deus está no controle. Deus está no controle da nossa vida. E a quarta âncora, meus irmãos, é a âncora da esperança, e a âncora da espera e também da paciência. Esperei com paciência no Senhor. José, ele recebeu um sonho de Deus, como está lá no livro de Gênesis capítulo 37, mas antes de vê-lo realizado, passou por muitas provas. Ele enfrentou prisões, enfrentou a cisterna, enfrentou humilhações, mas a sua vitória foi construída no tempo de espera. Ei, a tua vitória está sendo construída no tempo de espera.
No tempo que você está esperando, Deus está construindo a tua vitória, assim como foi com José. Ei, esperar no Senhor não é passividade, esperar no Senhor é perseverança com expectativa, é agir de acordo com a promessa, mesmo sem vê-la cumprida ainda, mas você vai perseverar na oração, na adoração, nas campanhas, porque quem espera alcança, como diz a palavra, esperei com paciência no Senhor. Ei, sabe por que Deus está dizendo isto? Quem não sabe esperar, ele perde o que Deus tem preparado para ti. Aprenda isto: quem não sabe esperar, perde o que Deus tem preparado. Aleluia. Porque a pressa pode nos levar a atalhos. Quem sabia disto? A pressa pode nos levar a atalhos que custam caro. Sabe por que tem pessoas que têm pagado caro? Pagado preço alto? Por quê? Porque não esperam com paciência no Senhor. Tem tomado decisões precipitadas. Aleluia, tem tomado atalhos que custam caro. E nós sabemos que o atalho, ele traz consequências, traz dores para a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz lá em Salmos capítulo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E Ele está inclinado para ti aqui nesta manhã. Deus está ouvindo o teu clamor. O Senhor está dizendo para a igreja que hoje o que preparei para você está pronto, mas no meu tempo, diz o Senhor. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, mas é no tempo do Senhor. Ou seja, Ele está dizendo: o que preparei para você está pronto no meu tempo. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: não se apresse, porque a promessa ela vem carregada de paz e não de peso sobre a sua vida. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A quinta âncora é a perseverança na obediência ao Senhor. Nós temos que perseverar na obediência a Deus. Josué, ele recebeu de Deus a ordem para derrubar as muralhas de Jericó, como está lá em Josué capítulo 6. Parecia absurdo, sim ou não? Se nós olharmos, imagine o povo naquela época. Josué diz para eles: olha, nós vamos rodear a muralha por 7 vezes. Já parou para analisar? E eu creio que o povo que estava lá em Jericó, eu creio que zombavam de Josué, zombavam do povo de Deus. Estão todos loucos. Aonde se viu isso? Ficar rodeando em volta. Ou seja, ele recebeu de Deus a ordem para derrubar as muralhas de Jericó. E aquilo parecia absurdo, dar volta ao redor da cidade. Mas a obediência contínua fez as muralhas caírem. Sabe o que Deus está dizendo através disso? Através da tua obediência, as portas vão se abrir sobre a tua vida. Através da tua obediência, as muralhas vão cair. Através da tua obediência, as correntes vão ser quebradas nesta manhã. Porque a obediência não é ocasional, mas esta obediência é uma obediência diária. É fazer o que Deus mandou, mesmo quando parece não fazer sentido, mas obedeça aquilo que Deus está ordenando a ti. Porque através de você obedecer, as portas vão se abrir. Através de você obedecer, as muralhas vão cair ao chão. Porque a vitória ela vem para quem permanece em obediência ao Senhor. Aprenda isto: a vitória vem para quem permanece obediente a Deus. Não é o muito falar, não é o muito eu querer me justificar com as minhas palavras,
mas sim ao constante obedecer a Deus, que atrai a intervenção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Aleluia! Pode louvar, pode adorar ao Senhor. A Bíblia Sagrada, ela diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E qual é a ordem de Deus para nós ser bem sucedido? É o que, igreja? É não se apartar desta palavra, nem desviar para a direita e nem para a esquerda. Assim como ele diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer tudo quanto nele está escrito. Porque se você obedecer, Deus vai fazer prosperar o teu caminho, Deus vai abençoar o teu caminho, a tua jornada. E o Senhor está dizendo para mim e para você aqui nesta manhã: se continuares obedecendo, você verá as muralhas diante de ti caírem nesta manhã, diz o Senhor. Eu vou repetir para a igreja: o Senhor está dizendo: se continuares obedecendo, verei as muralhas diante de ti caírem, e ninguém poderá impedir o avanço que eu já determinei para ti. Assim diz o Senhor. Quem crê, levante a mão e adore, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. É a âncora da obediência, porque a obediência a Deus, ela abre portas onde ninguém pode abrir. A obediência a Deus, ela atrai, a obediência a Deus, meus irmãos, ela atrai as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Essas 5 âncoras, ela traz em Deus para nós, ela fala de uma entrega total, ela fala de confiança inabalável, ela fala também sobre a espera com paciência no Senhor. E também ela fala de perseverança na obediência à palavra do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor, meus irmãos, porque se nós olharmos, por exemplo, sobre o navio sem âncoras, ele fica à deriva, ele é levado de um lado para o outro pelo vento. Mas quando a tempestade está forte, eles jogam a âncora, e o navio ele fica sustentado por aquela âncora. E o cristão também, sem fundamento sólido, ele é arrastado pela circunstância, ele é arrastado pelos ventos, ele é arrastado pela tempestade. Mas quem ancora a sua vida em Deus, quem ancora a sua vida no Senhor, ele permanece de pé, ele permanece firme até ver a promessa se cumprir totalmente na tua vida. Quem crê que estas promessas vai se cumprir? Quem crê que a promessa vai se cumprir? Aleluia. E eu encerro a mensagem aqui com uma palavra para a tua vida nesta manhã. Se te firmares nessa âncora que é Jesus, eu serei o teu porto seguro, diz o Senhor. Eu vou repetir para você: se firmares nessa âncora que é Jesus, eu serei o teu porto seguro, e a vitória que te prometi se tornará testemunho para multidões, assim diz o Senhor. Receba em nome de Jesus. Pode glorificar, pode exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus, que nós podemos ser sustentados por Jesus, mesmo no meio da tempestade, das crises. Mas se nós lançarmos esta âncora em Jesus, Ele vai sustentar a tua casa, Ele vai sustentar a tua família, Ele vai sustentar todas as áreas das nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta manhã.